A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino Sem Fronteira. Eu estava agora estudando a Palavra de Deus e algo mexeu muito forte comigo, chamou a minha atenção e isso me levou a tomar a decisão de compartilhar com vocês aqui do canal. Então, neste vídeo, hoje nós vamos falar com os irmãos sobre missões, sobre evangelização. Algumas ideias equivocadas sobre a evangelização e a forma correta de se apresentar o Evangelho. Traremos nesse vídeo a essência do que é o Evangelho. Você que tem um sonho, um desejo de anunciar o Evangelho, você que tem essa chama da parte de Deus ardendo no seu coração, você não pode perder este ensinamento. Mas, irmão Clésio, evangelizar é só falar que Jesus ama as pessoas, e isso é evangelizar, é levá-las para a igreja. A bem da verdade, existe uma grande dificuldade entre teólogos e evangelistas de encontrarem um ponto de equilíbrio. É muito comum nós vermos teólogos que não se envolvem com a prática do evangelismo, assim como evangelistas que não gostam nem um pouco de teologia. Mas, na verdade, meus irmãos, a teologia e o evangelismo, eles não se separam. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, compreender esta verdade bíblica. Não adianta irmos e desejarmos fazer a obra da evangelização sem termos a mensagem, o conteúdo, o ensinamento, sem sabermos o que falar. Assim como também não adianta nós termos a mensagem ou o conteúdo, sabermos o que falar e não irmos evangelizar e contar estas coisas para as pessoas. Então, teologia e evangelismo devem andar de mãos dadas. Pegue a sua Bíblia, a sua caneta e venha conosco neste vídeo aprender um pouco mais da Palavra de Deus. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. Quando nós vemos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nas páginas do Novo Testamento, nós vemos que a alma que movimentava o espírito missionário daquela igreja era a evangelização. E evangelização, um conceito muito simples, é o ato de proclamar o evangelho. Certo estudioso da palavra de Deus definiu brilhantemente o que é evangelização. Ele assim conceituou evangelização. Evangelização é um mendigo contando para outro mendigo aonde encontrou o pão. E nós sabemos que este pão, este alimento encontrado é Jesus Cristo. O Evangelho ele precisa ser anunciado para que haja a salvação. Precisamos compreender que Evangelho é as boas notícias de salvação, é a proclamação de Cristo e da sua obra. Sem Jesus e sem o Evangelho não há salvação. O mundo perdido precisa ouvir esta mensagem. E quando nós temos o desejo de promulgar essa mensagem, e às vezes não buscamos uma orientação, uma instrução, fatalmente nós acabamos por cometer alguns equívocos, alguns erros na apresentação do Evangelho. E basicamente nós temos dois erros que geralmente são cometidos. O primeiro erro na apresentação do Evangelho é o erro de apresentar um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo, mas é um Evangelho diferente. E este Evangelho atende por nome de Evangelho ecumênico. Esse tipo de apresentação busca implantar uma nova ordem social baseada na tolerância e na coexistência harmônica das expressões de fé. Judeus, católicos romanos, católicos ortodoxos e protestantes. Veja que claramente nós temos uma mistura. É como se Deus ele aceitasse nessa pregação, neste evangelho, é como se Deus aceitasse tudo e todos da forma como são e da forma como vivem. É o famoso vinde como estais. Jesus abraça todos, vamos nos unir em prol da salvação.
Só que a palavra de Deus, ela nos ensina um pouco diferente. Não existem vários caminhos que levam a Deus. Embora a intenção ela possa ser boa, você já ouviu esse ditado que o inferno está cheio de boas intenções? A intenção até ela pode ser boa, mas nós não podemos desconsiderar que existe um só caminho. Embora as uniões, o dito ecumenismo, possa parecer uma boa ideia, pois mostra mais força, mostra até uma espécie de união, de unidade entre as instituições, não é assim que Jesus nos ensinou a anunciar o Evangelho. A Bíblia Sagrada ela é a nossa regra de fé e prática. E Jesus nunca se uniu a religiões da sua época para apresentar o Evangelho e para ajudar as pessoas a entrarem no seu reino. Nós também não devemos querer facilitar o caminho para nos ufanarmos com números, porque é isso que movimenta aqueles que entram por esse caminho deste falso Evangelho. Se satisfazem com um aparente Evangelho por causa da movimentação que ele traz. Uma outra ideia errada sobre anunciar o Evangelho ou sobre a evangelização é o famoso Evangelho social, desenvolvido por teólogos liberais no final do século XIX, início do século XX. Esse dito, entre aspas, Evangelho tem tomado grandes proporções em meio ao povo protestante. E o que é basicamente esse Evangelho? Esse Evangelho enfatiza somente a ação para resolver problemas políticos, econômicos e sociais, desprezando as necessidades espirituais das pessoas. Então é mais ou menos assim: vem para Jesus, aceita Jesus, ele vai consertar o teu casamento, ele vai abrir as portas de emprego para você, ele vai melhorar a tua vida, venha, Jesus tem o melhor para você, e por aí vai. Esse é o evangelho social. É o evangelho que projeta a pessoa a uma melhoria nesta vida. Quando, na verdade, o evangelho de Jesus Cristo, ele é um caminho que nos conduz à salvação. E nesta vida, o evangelho de Jesus Cristo, ele nos mostra que teremos muitas aflições, muitas tribulações. Então, quando nós anunciamos o evangelho dessa maneira, fizemos a obra da evangelização dessa maneira e falamos para as pessoas: a tua vida vai ser um mar de rosas, tudo vai mudar para melhor, vai ser tudo uma bênção. Elas vêm para o evangelho e as lutas, as provas, as situações difíceis chegam logo, como sempre chegam e como sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, e logo elas se frustram e frustradas desistem, param na fé e depois para reconquistá-las é muito mais difícil. Então, embora esse evangelho social, o que nós precisamos entender é isso. Ele pareça mais atrativo, pois vamos apresentar esse evangelho. Não vamos contar de início para as pessoas esse negócio de renúncia, de arrependimento, de confissão dos seus erros. Não, vamos isso aí não é muito legal para as pessoas ouvirem. Vamos apresentar um evangelho mais legal, mais fácil de ser aceito. Vamos falar coisas boas que façam as pessoas virem para a igreja, virem para Cristo, quando na verdade, enquanto os seus pecados não forem expiados e a pessoa não entrar pela porta certa, pelo caminho certo, ela jamais vai vir para Cristo de fato. Sua vida de fé, sua vida cristã não passará de uma ilusão. Nós já estamos aqui discorrendo e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu sei que você sabe que Jesus mandou, é uma ordem a evangelização, não é uma escolha. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Foi-me imposta esta obrigação. Paulo assim falou. É o dever de todo cristão, de todo discípulo de Cristo, anunciar o evangelho. Mateus capítulo 28 fala sobre isso,
Marcos capítulo 16, Atos dos Apóstolos capítulo 1. Quanto a isso, é indiscutível. Precisamos evangelizar. Mas o que significa de fato a evangelização? Primeiro, evangelizar significa apresentar uma mensagem clara e específica. Você há de concordar comigo. As pessoas só poderão crer no Evangelho se elas entenderem o Evangelho. Logo, não basta só um Jesus te ama. As pessoas precisam entender para crer. O evangelista precisa estar a par do que é de fato o Evangelho, do conteúdo do Evangelho, da mensagem do Evangelho, de todo o contexto, e não somente da parte que Jesus deu a sua vida para entregar-se por todos os perdidos. Porque se eu falo somente isso, as pessoas vão pensar que todos serão salvos, mas na verdade nem todos os perdidos serão salvos, mas todos os perdidos que se arrependerem dos seus pecados, confessarem os seus pecados e virem a Cristo. O pastor Warren Wiersbe, ele assim se pronunciou: antes de podermos aceitar as boas novas a respeito de Jesus, precisamos aceitar as más novas sobre nós mesmos. Sermões que adulam os pecadores jamais os salvam. Basicamente, o que ele está falando aqui é o seguinte: antes de anunciar o amor, nós precisamos anunciar a realidade da situação das pessoas. A pessoa que vive sem Cristo na prática do pecado, ela precisa se conscientizar do seu estado e aonde o seu estado, o que ela faz, a forma como ela vive, está lhe conduzindo. Ela precisa compreender que ela está na posição de réu diante de Deus. E Deus, como um justo juiz, a julgará e a condenará ao inferno. É então neste momento que a pessoa, reconhecendo a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, ela pode ouvir a mensagem do amor, porque então agora ela se enxerga totalmente indigna, ela se sente perdida, ela tem convicção do seu pecado. Quem poderá ajudar essa pessoa? Quem poderá me ajudar? Que solução há para mim agora? É quando entra então a segunda parte da ministração. Aí a gente apresenta Jesus, o que ele fez e a solução que Deus proporcionou por meio do seu Filho para salvar o homem. Então é este pacote completo que nós chamamos de evangelho. Aí eu pensei que era só dizer que Jesus te ama e eu estava evangelizando. Não, meus irmãos. Veja a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. A nossa pregação como evangelistas, seja no púlpito, seja na rua, seja no beco, seja no valado, ela precisa levar o pecador a um constrangimento pela vida que ele está levando, a ponto dele poder dizer: o que eu devo fazer para ser salvo? Foi esse tipo de mensagem anunciada por Pedro no livro de Atos dos Apóstolos e que gerou essa contrição, esse arrependimento e essa disposição para fazer alguma coisa, que fez com que num único dia, numa única pregação, 3.000 almas fossem salvas. Nós não podemos inventar ou reinventar um novo evangelho mais acessível, mais prazeroso aos ouvidos daqueles que nos ouvem. Nós precisamos apresentar o evangelho como ele é. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é qualquer visão e pensamento sobre o evangelho. Eu tenho que pregar o evangelho. Ou seja, eu devo pregar o evangelho como ele é. Agora eu vou falar a você mais algumas frases interessantes sobre o que significa evangelizar. Evangelizar é apresentar Cristo e sua obra redentora em relação às necessidades de um mundo perdido,
distante do Senhor e alvo da ira de Deus como juiz. Você tem que aprender a apresentar o evangelho e mostrar para o pecador que ele é o alvo da ira de Deus, que é somente por Jesus Cristo que haverá para ele uma esperança. Portanto, evangelizar é apresentar Cristo como a única esperança para ele. Evangelizar também é exortar os pecadores a receberem a Jesus Cristo como único Salvador e a crerem que sem ele estão perdidos. Evangelizar significa, isso aqui é tremendo, convocação para a conversão. E conversão é mudar de direção. Então, anunciar o evangelho é conduzir as pessoas à conversão, ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma mudança de pensamento. Será que nós estamos anunciando o evangelho como ele de fato é? Ou nós estamos banhando o evangelho com metodologias e técnicas humanas que para nada servem e impedem alguém de fato de chegar ao conhecimento de Jesus? Porque falso evangelho não leva a Cristo. O verdadeiro evangelho conduz a Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender bem o que é evangelizar, o que é o evangelho, para cumprirmos com fidelidade a nossa missão. Evangelizar não é simplesmente entregar um convite para as pessoas a fim de que elas recebam e sejam salvas. Não é um simples convite para a salvação, mas também de uma ordem divina para que se arrependam. Isso é pregar o evangelho. O João Batista, que foi chamado para ser aquele que viria antes como o precursor de Jesus, preparando o caminho para a chegada do Salvador, ele trouxe uma mensagem que é exatamente o que eu estou ensinando a vocês aqui. Uma mensagem de confronto que chamava o povo ao arrependimento. Ele chegou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Chamou a todos de raça de víboras, disse que o machado do Senhor estava posto na raiz das árvores, ou seja, ele anunciou o juízo, a condenação. Assim ele apresentou o evangelho. Assim ele foi chamado para preparar os corações para a chegada do Salvador. Mas hoje, meus irmãos, nós estamos tão inteligentes, nós estamos tão cheios de nós mesmos que a gente pensa que a gente sabe mais do que Jesus, mais do que Deus. Estamos querendo adaptar o evangelho para agradar as pessoas. E a gente se enche de razão e diz para o pecador, a gente não pode logo afrontar, confrontá-los. Não, a gente tem que pregar o amor. É só isso que nós temos que pregar. Então toda a Bíblia está errada. Deus se equivocou com a vida de João Batista. E o que dizer do profeta Jonas, que recebeu uma mensagem para entregar aos ninivitas, a mensagem do amor, e a mensagem era: vocês têm 40 dias, se vocês não se arrepender, Deus vai destruir vocês. O juízo de Deus chegará. Agora, meus irmãos, nós vamos ver alguns termos que a Bíblia se utiliza para falar a respeito da pessoa sem Cristo. Na nossa pregação, na nossa apresentação do Evangelho, nós precisamos expressar este conhecimento a essas pessoas. Elas precisam se sentir assim, pois é assim que a Bíblia diz que elas são. E é somente depois que elas se sentirem desta forma que elas terão a possibilidade de se arrependerem e de se voltarem para o Senhor. Então, vamos lá. Características de uma pessoa sem Cristo. Primeiro, ela é pecadora. Nada desse negócio de bom cidadão, de que não faz mal para ninguém. Para com esse negócio. Romanos 3:23 diz: todos pecaram, todos fracassaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto não passarmos por Cristo, pela sua obra, pelo seu sangue que nos purifica de todo o pecado, somos pecadores. Segundo, ela é separada de Deus. Não há comunhão com Deus.
porque os pecados, as iniquidades, elas fazem separação entre o homem e Deus. Terceiro, ela é também condenada. A pessoa precisa entender esse status de réu. É somente alguém que se enxerga no espelho como condenada que pode pedir, solicitar um perdão. Você já viu alguém que pensa que está fazendo tudo certo pedir perdão? Alguém que pensa que está tudo indo bem pedir perdão ou se arrepender? Então, nós precisamos expressar isso na nossa pregação. É pecadora, separada de Deus, é condenada, é também sofredora, porque a palavra de Deus diz que toda a criação geme e suporta angústias até agora por conta do pecado. E por último, a palavra de Deus diz que aqueles que estão sem Cristo, a pessoa sem Cristo, ela também está morta espiritualmente. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E a pessoa que está vivendo na prática do pecado, ela é morta espiritualmente. Ela não tem qualquer contato com Deus. Ela não consegue se relacionar com Deus. E alguém pode até pensar, mas eu nem quero me relacionar com Deus, eu nem quero ter comunhão com Ele, eu vivo a minha vida, e vocês evangélicos, vocês que querem fazer eu rever os meus pensamentos, meus conceitos, mudar de posição, tomar uma atitude, me deixe em paz, deixe eu viver a minha vida como eu quero sem Cristo. E aqui eu falo para estes que possivelmente cairão nesse vídeo e ouvirão essa mensagem. Você até pode dizer, eu não quero o evangelho, eu não aceito o evangelho. Você precisa saber, e eu estou aqui para te avisar, te alertar, te comunicar, te anunciar, que se você não crer no evangelho, se você não aceitar o evangelho, você já está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15, fala disso. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então a pessoa que vive sem Cristo, sem entrar pela porta do evangelho, neste caminho maravilhoso, ela é morta espiritualmente, ela está separada de Deus, ela vive em sofrimento. E como se tudo isso já não bastasse nesta vida, no porvir, ela será condenada diante de Deus. E após ser condenada diante de Deus, após o veredito, após o martelo ser batido, então ela será lançada no lago de fogo, aonde por toda a eternidade consciente ela sofrerá. Neste lugar haverá choro, haverá pranto, haverá ranger de dentes e não haverá ninguém que a possa socorrer. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve através deste vídeo, deste meio de comunicação, o tempo de aceitar o evangelho e de se render a Cristo é hoje, é agora, é já. Aonde você está, faça o seu propósito com Deus. Aceite essa palavra. Decida viver uma nova vida. Permita que o Espírito Santo te convença e te prepare para entrar nas mansões celestiais. Este é o plano de Deus para você. Este é o projeto de Deus para você. Não recuse esta graça. Que Deus te abençoe.